Muito bom dia, você que está em casa. Muito bom dia, você que está aí na tela do seu celular, no seu tablet, no seu computador. Sejam bem-vindos a mais um episódio do José Marcos Cast, a voz da manutenção. E hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui Juliano Quintino. Tudo bem, Juliano? Tudo bem, e você, José Marcos? Muito bom dia. Fala pro pessoal aí de casa quem é o Juliano Quintino, o que o Juliano faz, qual a sua trajetória até aqui. Juliano Quintino, uma pessoa que sofreu muito sair de liderado para se tornar líder, que sofreu, que apanhou, que errou. E essa dor que fez o Juliano escrever um livro para ajudar pessoas, pois não existe caminho fácil, não existe sucesso sem erro, não existe nada fácil na vida. E por que não ajudar as pessoas? Por que não trazer isso? Juliano, do interior de São Paulo, uma cidadezinha de 45 mil habitantes, que já andou por muitos lugares desse Brasil, de norte a sul, leste a oeste. E quando trouxe essa história para esse livro, ele cruzou oceanos. Ele chegou nos Estados Unidos, ele chegou em Portugal, chegou em Londres. Isso é uma honra para mim, ver essa história transbordando na vida das pessoas e se conectando, mostrando que é errando que a gente cresce, que é errando que a gente aprende. E se você também tem essa dúvida, eu errando, eu posso crescer? Adquira esse livro e venha conhecer um pouco dessa história. Muito bem, ó, só na introdução aí eu já comprei o livro. Qual o título do livro, Juliano? Virei líder e agora? É esse aqui, mostrando aí pra galera aí de casa, esse aqui que tá aí, ó. Aqui. Virei líder agora. Quem quiser comprar é só entrar em contato com você, Juliano? Só chamar lá no direct do Instagram, o @virei líder e agora. Também tem o WhatsApp, só chamar. Quem estiver fora do Brasil pode comprar direto na Amazon.com, que a Amazon imprime e entrega fora do Brasil. Oh, muito bem, a Amazon também. A galera aí daqui gosta de comprar pela internet, aí só acessar e comprar o livro Virei Líder e Agora do Juliano Quintino. Você teve um momento de transição aí, você já foi liderado. Sim. E aí você passou a ser líder depois. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou nessa transição de líder para liderado? Quando você é liderado, você faz parte de uma equipe, você que corre atrás para fazer a entrega de resultado. É o seu trabalho, é o seu sucesso, é o seu erro, você sozinho. Você faz parte de um conglomerado para entregar resultado. E quando você passa para o líder, você precisa fazer com que essas pessoas entreguem o resultado que você precisa entregar. Mas como trazer essas pessoas? Como motivá-las? Como movimentá-las para que elas comecem a entregar? E esse foi o grande desafio. Como? Sem uma orientação, sem uma direção? Como que eu ia fazer esse entendimento? Como que eu ia motivar o José Marcos? Como que eu ia motivar o Juliano? Como? E aí foi onde que foi os erros. Não ter uma escuta ativa, não parar para entender as pessoas, não praticar o feedback de forma construtiva, um feedback positivo. Porque muitas pessoas erram achando que se você fez bem, não precisa elogiar. Precisa sim, a gente também gosta de elogios. Os nossos liderados também gostam. Muitas pessoas hoje abandonam empresas não por causa de salário, mas é por falta de um feedback, é por falta de um líder que escuta ele. Então isso é um dos erros, e eu cometi esses erros lá atrás. E eu perdi pessoas da minha equipe. Até eu entender este momento na minha vida, demorou, mas eu aprendi. E hoje eu entendo que isso é muito importante para um líder estar dentro da sua equipe. Porque movimentar pessoas não é fácil. Não vai ser fácil, mas ele pode ser possível. Desde que você tenha as ferramentas, a ajuda, o suporte e, principal, a atitude e a motivação de gostar de pessoas. Pois um líder precisa literalmente gostar de pessoas. Eu tô vendo que esse podcast hoje vai ser muito bom. Eu tô vendo que vai. Começou muito bem, viu? Ô, Juliano, quais são os erros mais comuns? Você falou de um deles aí, mas quais foram os erros mais comuns no início dessa jornada de transição aí, de líder a liderado? E que você também vê nas empresas? Porque de verdade parece que colocam o indivíduo como líder lá e esquecem de cuidar, que o líder também precisa de cuidados. Cuidado, né? Porque a gente, quando você é líder, você precisa motivar a sua equipe. Mas quem que motiva o líder?
Quem que tá lá motivando? Porque quando você está numa liderança, muitas vezes a pressão é grande, é alta para entregar resultado, mas não tem uma motivação. Então você precisa se automotivar. É conhecer, buscar conhecimento, é estudar, é achar que virei líder, pronto, acabou a minha carreira. Já sei tudo, não preciso aprender mais nada. A gente é um eterno aprendiz. É com livros, é com cursos, é com roda de amigos. E a partir do momento, às vezes quando você passa para liderado, você é liderado. Aquele churrasquinho final de semana você é convidado, aquele futebol final de semana você é convidado. Você já reparou quando você passa para líder e acabam esses convites? Calma. Você sabe por quê? Por quê? Porque quando você é liderado, vocês estão falando mal do líder, não é? Isso é verdade. E quando você é líder, você acha que eles vão chamar você pra rodinha pra falar mal de você na sua frente? Não, porque aí não tem graça. Então é como fala, a liderança é um pouco solitária. Mas é Sim. por isso. As pessoas não estão acostumadas a querer estar com o líder junto deles. É naquele momento de trabalho só. E você tem que entender isso. E não levar isso pro coração. Porque tem líderes que às vezes falam assim, não, é porque eu tô nessa cadeira aqui e viraram a cara pra mim. Não é. É porque agora é outras cobranças. E você não tem que ser mais o coleguinha, o amigo das suas pessoas. As cobranças têm que ser feitas, porque agora a sua meta, o seu resultado, depende deles. Não é só mais você. Então você precisa fazer reuniões de acompanhamento, feedback, acompanhar a performance, ver como que está. Se você lidera um time de vendas, entenda com eles quais são as metas que eles precisam entregar. É uma meta semanal? Faça uma reunião com eles de fechamento, ou na sexta ou na segunda-feira. Olhar números, qualquer pessoa consegue entrar e ver um Power BI, uma planilha de Excel, um relatório, mas entender, você como líder, o que faltou? Se a pessoa tinha que entregar 10 mil naquela semana, entregou só 5, entenda com ele o que precisa do seu apoio para que ele consiga entregar aquilo, porque ficou uma lacuna. Como aquele também que entregou 15 e a meta era só 10, entenda com ele o que ele fez diferente. Parabenize, elogie ele por essa missão, por esse resultado. Pois a gente precisa ter esse entendimento de pessoas e tratar todo mundo igual, esse é o maior erro. A gente tem 5 dedos na mão, todos são diferentes. E as pessoas da nossa liderança, da nossa equipe, são totalmente diferentes. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma ideia, cada um tem um sonho. E o líder, às vezes, ele erra quando ele senta numa cadeira de líder e não conhece nem o sonho do seu liderado. Ele passa, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. De repente, aquele liderado chega na sala dele e fala assim, chefe, estou indo embora. Ele leva um susto e fala, ué, mas por quê? Ah, não, estou indo embora, não quero falar o porquê, problemas particulares, alguma coisa. Aí você vê que ele foi trabalhar no seu vizinho. Talvez é por causa de 100 reais a mais, ou às vezes é por salário a menos. Mas por quê? Porque lá escutaram ele. Entenderam qual que era o sonho. Talvez ele tinha um sonho de fazer uma faculdade, de crescer na vida, um plano de carreira. Enquanto você não começa a escutar o seu time, entender quais são os seus desejos, os erros, porque assim como nós, líder, temos nossos sonhos e desejos, a nossa equipe também tem. Às vezes, você olha para uma pessoa que está triste e você não chega nem chama ele para conversar, para entender o que está acontecendo. Então, a gente tem que olhar sempre para as pessoas. Por isso eu falei lá no começo, o líder precisa gostar de pessoas. Às vezes a gente conversa com pessoas que trabalham só com exatas, né, que é só com número, fala assim, por isso que eu não mexo com pessoas, porque eu não gosto. Eu gosto de número. Número 1 mais 1 é 2. Ok, é o que a pessoa quer. Mas a partir do momento que você vai liderar pessoas, goste de pessoas, entenda pessoas. Tem dia que a pessoa está bem, tem dia que a pessoa não está bem. Então você precisa entender. E hoje, nesse momento que a gente vive, desse boom de gerações, porque você, como líder, você tem pessoas novas, você tem pessoas de mais idade na sua equipe, que é da geração, que muda a geração, choque de gerações. E se você não buscar esse conhecimento para entender pessoas, comportamento, leitura corporal, você vai se perder. Você não vai saber como lidar com essas pessoas. E começa a ter um choque e desmotiva até a própria liderança do seu time. Eles acabam se perdendo, porque aí formam panelinhas dentro da sua equipe.
e não uma única equipe. Às vezes tem 2, 3 equipes numa mesma equipe. Eu ouvi uma frase um dia que guardei comigo: o líder une pessoas, não cria panelinhas. Sim. O líder une pessoas. Eu vejo que o livro vem preencher uma lacuna. Vem preencher uma lacuna, vem tentar trabalhar uma dor, que é uma dor da liderança, que é uma dor das pessoas que viram líder. Vem de experiências pessoais suas, Juliano? Sim, toda a história que está nesse livro é de experiências, do que eu passei ao longo dessa minha trajetória de quase 19 anos, né? Mais de 15 aí como líder de pessoas. Então, trouxe um pouco dessa história para dentro desse livro, para mostrar para as pessoas que a liderança não é uma coisa fácil. Não, você não nasce pronto. Você constrói ao longo do tempo. Eu estou em busca ainda. Eu estou há 15 anos como líder, mas estou buscando conhecimento. Atualmente mesmo estou fazendo um MBA de liderança e gestão de pessoas. Com 15 anos já, preciso entender esse novo momento, esse novo mercado de pessoas, esse choque de culturas, esse choque de idades, de gerações. Então a gente precisa sempre buscar. E o que eu quero mostrar nesse livro, que eu estou mostrando, é isso. O líder precisa sim se desenvolver. E qualquer pessoa que tenha aptidão, que tenha vontade, ela pode se tornar um líder. Qualquer pessoa que tenha aptidão e tenha vontade pode se tornar um líder. Pode se tornar um líder. A pessoa não nasce líder. Não nasce líder, não nasce pronto. Ela não nasce pronto. Não. Assim como eu também não dá pra comprar na farmácia, não. Chegar lá na prateleira e falar assim, vou levar o líder aqui, pronto. Não dá. Não dá. Mas dá para transformar um liderado em líder? Com certeza. É esse possível. Livro aqui ajuda? Ajuda, com certeza. Nesse caminho? Com certeza. Muito bem. Um dos temas que você falou durante a sua fala agora foi sobre a diversidade. A gente tem uma sociedade cada vez mais diversa e plural. Tanto no choque de gerações, quanto nas preferências do time. Suas preferências individuais, sexuais, religiosas. Como trabalhar todas essas diversidades dentro de uma organização? Sim, a diversidade vem para o mercado, né, muito forte ultimamente. Muitas organizações colocam esse pilar na sua cultura. É para marketing, mas aquelas que vivem isso literalmente, elas buscam esse convívio, né, trazer isso para dentro. Porque hoje, quando a gente ouve o termo diversidade, pensa que é sobre só orientação sexual ou raça. Não, é muito mais do que isso. Né? Hoje a gente tem o PCD, pessoas com deficiência, que a gente precisa integrar também. Tem as pessoas de raça. E o curioso, né? Eu ouvi nesses dias numa aula, a professora falando de formas, né? Uma pesquisa revela que no Brasil, 90% das pessoas entrevistadas falam que tem racismo no Brasil. Só que 96% fala que não são preconceituosas. Você entende que isso não casa? As pessoas acham que não, mas só que tem um viés interno na sua mente que tem o preconceito. Às vezes, a pessoa olha diferente para aquela pessoa de cor diferente. Aquela pessoa que tem uma deficiência, ela olha diferente. A pessoa que tem uma religião diferente, ela olha diferente. A pessoa que tem uma orientação sexual, ela é olhada diferente. E isso está muito latente. Então, a empresa precisa trazer essa cultura para dentro da organização e trabalhar as pessoas que estão lá dentro. Porque não é aquela pessoa se adaptar à organização. A organização precisa se adaptar àquela questão. É igual quando uma pessoa fala, a empresa fala assim, atingir tantos funcionários tem que ter uma pessoa aqui de PCD. Aí você vai conversar com a empresa fala, mas eu não posso colocar aqui uma pessoa surda porque ele tem que atender telefone. Eu não posso colocar um cadeirante aqui porque aqui tem lance de escada e não tem elevador. Aí você começa a ver que a empresa quer que aquela pessoa se adapte à organização e não a organização se adaptar à empresa. E tem que ser o inverso. Nós temos que estar preparados. Língua de sinais. Hoje é falado que é a língua brasileira de sinais. Mas isso é ensinado na escola? Não. Isso é ensinado nas organizações? Não. Se a gente atender um cliente, um parceiro, um fornecedor que vai se comunicar por línguas de sinais, será que a gente consegue estar preparado para isso? Eu hoje falo, eu não estaria, por exemplo. E eu falo também, não estou.
Mas é um erro nosso. É porque a gente é doutrinado de uma forma diferente. É um viés da sociedade que acha que isso é o diferente. Isso não é. E as pessoas lutam, batalham só para serem idênticas, não ter essa distinção. Porque o líder precisa olhar para quê? O que a pessoa entrega, o resultado, o profissionalismo. Cor não entrega resultado, Não. orientação não entrega resultado, religião não entrega resultado. Eu acho isso muito interessante, ô, Juliano. Eu gostaria até que você falasse, olhando aqui para a câmera aqui, porque eu acho isso muito interessante, porque eu concordo em gênero, número e grau com as suas colocações nesse sentido. Resultado, quem entrega é o ser humano, é o profissional. Religião não entrega resultado, orientação sexual não entrega resultado, cor não entrega resultado, pessoa com deficiência ou não entrega resultado. São pessoas, são profissionais, é a sua competência técnica que vai entregar resultado. Por isso, não olhe o que ela tem. Se ela não tem a mesma cor que você, se ela não tem a mesma orientação que você, se ela não é da mesma igreja que você. Não se preocupe com isso. Vá em busca do que ela entrega. Qual que é o resultado? Qual é o número de vendas que ela consegue fazer? Como que ela consegue motivar liderados dentro da sua equipe? Busque a entrega e os comportamentos dela. Nunca parta para essa outra parte, porque isso, literalmente, é o preconceito. E o preconceito nada mais é do que a falta de conhecimento. Busque conhecer essas pessoas. Busque conhecer essas pessoas que estão à margem da sociedade, que muitas das vezes são discriminadas por causa de uma cor de pele. O que a melanina vai mudar na vida da pessoa? Nada. Isso não afeta conhecimento. Isso não afeta resultado. Muito bem, viram aí, galera de casa? Muito bem, muito bom, Juliano. Naturalmente, tem uma frase que fala que a maior arma contra o preconceito é o conhecimento. A maior arma contra o preconceito é o conhecimento. E a maior arma contra o medo também é o conhecimento. Sim. E você tem um medo, você como indivíduo, falando na terceira pessoa, tá vendo aí? Minha língua portuguesa tá afiada, tá em dias. Minha leitura tá em dias. Você tem um medo e a insegurança ao assumir uma equipe. Quando você sai vira líder, sai de liderado, vira líder, você tem um medo, uma insegurança ali ao assumir a equipe. Como vencer esse medo e essa insegurança? Buscando esse conhecimento, entendendo as pessoas da sua equipe, né? Eu falo que o medo, ele livra a gente de morrer. Porque a partir do momento que você... eu não tenho mais medo. Você vai fazer alguma coisa que vai... não tenho mais medo de correr. Você vai correr que nem um doido, bate ali e morre. Então, o medo nos ajuda, muitas vezes, a nos livrar do perigo. E como vencer esse medo? Né? Eu costumo falar que os sentimentos, a gente precisa conhecer os nossos sentimentos. E o medo é um sentimento. Nada mais do que isso. É você saber, estou com medo. Mas eu vou com medo mesmo. Tenho medo de enfrentar pessoas? Vença esse medo. Chame um colaborador para conversar. Eu tenho medo de fazer conversas difíceis. Quantos líderes hoje que eu já conheço que têm medo de fazer demissão de colaborador? Ele vai empurrando, só com o simples medo de fazer o desligamento. Ou empurra para o RH, terceiriza para outra pessoa. Quem demite ou quem contrata é o líder. Seja honesto com o seu liderado. Não precisa ter medo. Porque quando você é líder, você é transparente com ele, você só supera este medo. E o medo não pode deixar você à margem. O medo não pode barrar. O medo não pode segurar. Então você vai vencer esse medo conhecendo a sua equipe, se conhecendo, porque além de tudo, você precisa conhecer esse sentimento. Que poder que ele está tendo na sua vida. O medo de conversar com pessoa, de ter uma conversa difícil, você precisa deixar ele falar assim, medo, fica quietinho que eu preciso fazer esse feedback aqui. É um feedback de melhoria? Chama o colaborador, conversa com ele. É uma reunião de desempenho que você precisa mostrar o que está faltando para ele entregar um desempenho melhor. Você precisa desenhar uma estratégia melhor, um PDI com ele, que é o Programa de Desenvolvimento Individual daquele colaborador. Vá de braço aberto, de coração aberto. Entenda esse colaborador
e seja humilde e transparente, né? E a comunicação é um fator muito importante. Quando você fala da comunicação assertiva, ela está à margem de talvez você ter agressiva. Porque quando você é assertivo, muitas das vezes, quem está recebendo se sente ferido. Porque é uma forma reta, ele não leva curva. Quando você vai fazer uma comunicação que você dá aqueles rodeios, você perde o intuito. Você perde aquele momento. Então, precisa ser certo, uma comunicação assertiva, para que naquele momento, aquele medo deixa de lado. Me permita uma provocação nesse termo Sim. agora, porque é um tema latente no dia a dia. Qual o limite ali entre a comunicação assertiva e a comunicação agressiva? Porque tem até um livro super interessante também, chama Comunicação Não Violenta. Sim. Como se comunicar sem ser violento, mas assertivo. Acho que isso é muito interessante para quem está em casa e vai nos assistir. Sim. Muitas vezes, as pessoas, no calor da emoção, por exemplo, o Zezinho foi fazer uma atividade X e acabou cometendo um erro e deu um prejuízo. Você, no momento de fazer uma comunicação assertiva com ele, seja assertivo na função, no comportamento que ele exerceu que ocasionou aquele erro. Não é a conduta da pessoa, não é o Zezinho. Muitos líderes ainda estão fadados a querer julgar a pessoa. Você não vai julgar pessoas, você não muda pessoas, você muda comportamento. Se o Zezinho fez um comportamento que resultou no erro, mostre para ele que aquele comportamento, o prejuízo que trouxe, o erro que trouxe, para que ele tome consciência e mude aquele comportamento e faça o acompanhamento. Então, quando você vai fazer um feedback em cima de comportamento, você consegue ter uma comunicação assertiva sem ser violenta, sem julgamentos. Porque quando você julga a pessoa, você está violentando ele. Muito boa resposta, muito boa resposta. E você falou durante alguns momentos aqui de características de um bom líder, de honestidade, transparência, comunicação assertiva. Além dessas, na sua visão, o que define um bom líder? O bom líder é aquele que movimenta pessoas, que traz pessoas para, que motiva, que faz o seu time crescer, que tem a sua diversidade dentro do seu time, que esteja gostando de pessoas, gosta de estar desenvolvendo pessoas. Eu falo que líder de verdade, ele não fica preocupado com números. Ele cuida do seu time, que o seu time vai buscar esse número, vai buscar esse resultado. Né? Aquele líder que fica só em cima. Tem que fazer tanto número hoje, tem que entregar a meta X, tem que entregar a meta Y. Esquece das pessoas que estão ali, deixa as pessoas adoecerem. Então é literalmente gostar de pessoas, estar com pessoas. Você tem que ter uma comunicação clara, comunicação assertiva, desenvolver pessoas. Hoje o maior desafio de um líder é esse desenvolvimento de pessoas. Porque como você falou lá atrás, existe a possibilidade de tornar um liderado líder, sim. E você como líder, você pode ser um grande mentor na vida desse liderado. Porque amanhã ele pode se tornar um líder e falar assim, olha, muito obrigado porque José Marcos me ajudou naquele momento. Então como? Como que eu vou fazer isso? Por isso que você precisa estar nessa busca de conhecimento. Como a gente falou, o líder não nasce pronto. Ele vai buscando esse conhecimento e se desenvolvendo. Então, o líder, literalmente, ele não deve e não pode parar nunca de estudar, de buscar esse conhecimento. Né? A gente fala que antigamente tinha chefe. Hoje não se fala mais o termo chefe. Tem alguns ainda antigos que estão no mercado aí, que é aquele que bate, que xinga, que dá tapa na mesa, que grita. Esse tipo não... Nenhum liderado gosta de trabalhar com essas pessoas hoje. E essa visão aqui já trouxe uma convidada aqui nesse podcast, que ele usou o termo troca o chicote pelo chocolate, que foi Elizabeth Vigília. A Beth, querida, conheço. Uma pessoa formidável. Elizabeth Vigília, um abraço aí pra Beth, que provavelmente vai ver esse podcast aí depois aí. Então, mas o autocontrole
não é a dica que você dá ali para motivar as pessoas ali, tá controlando toda hora. Não é esse o caminho, então, pelo que eu entendi. As pessoas confundem delegar com delargar. O delegar, eu deleguei uma função para o José hoje. Combina com ele qual que é o prazo. Espere, naquele prazo, ele vir te trazer o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu. Agora você deu um prazo de uma semana, você fica lá todo dia. Ô José, você já fez? Ô José, como que tá? Ô José, e aí? Isso não é delegar. Isso você tá sufocando. E também o delargar, de deixar ele lá durante uma semana, não chamou, não perguntou como que tá, e chegou lá e falou, e aí? Ah, não consegui entregar, mas por quê? Ah, não tinha suporte. E aí você, como líder, você precisa dar esse suporte. Não é estar todo momento em cima, mas também não é largar para que o líder faça tudo sozinho. Muito boa, porque isso já entra, já conecta com a minha outra pergunta. Aham. Como equilibrar a disciplina Uhum. com a motivação ali da equipe? Como fazer esse equilíbrio entre nem delegar e delargar, como você usou o termo? Esse termo é muito interessante, né? Como motivar o seu time? O seu time hoje você precisa entender. As pessoas quando falam de motivação, entende que é financeiramente, que é um financeiro que vai motivar o seu time. E não. Às vezes o simples fato de você abrir a porta da sua sala, parar 5, 10 minutos para escutar o seu colaborador, uma vez por semana ou a cada 15 dias, motiva ele muito mais do que você dá para ele R$ 100 de aumento no mês. Porque as pessoas hoje precisam ser escutadas, precisam entender. Quando, que nem eu falei lá atrás, você conhece o sonho de todos os seus liderados? Você sabe quem que está buscando uma formação, comprar uma casa, comprar um apartamento, comprar um carro, que tem um sonho talvez de viajar, de avião, de conhecer o Nordeste, e às vezes você passa com certeza você passa mais tempo com o seu liderado que com a sua família, e você não conhece o seu liderado. Você não conhece. E como que você vai motivar um time, você vai motivar uma pessoa que você nem conhece ele? Então, por isso você precisa conhecer. E hoje você motiva essas pessoas escutando, tendo uma comunicação clara e assertiva, sendo um exemplo. Tem líderes que falam uma coisa e executam outra. Você não traz coerência, você não traz coesão. Você acha que você vai conseguir motivar o seu time através disso? Você motiva o seu time por exemplo, arrastando pelo exemplo. Então, o que você comunicou, o que você fala, exerça aquilo, pratique aquilo, porque o seu time começa a ver resultado naquilo e se motiva. Falar assim, não, o Juliano está falando, ele está fazendo, então também vou fazer. O que adianta você falar para o seu time, vai cuidar da sua saúde, vai fazer um exercício físico, vai estudar, se você não está estudando, se você não está praticando atividade física e se você não está cuidando da sua saúde, da sua alimentação. Como que você motiva? Então você precisa ser o exemplo para que essas pessoas se motivem e busquem esse conhecimento. Não tem como você... É aquele famoso ditado, faço o que eu faço, mas não faço o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Nesse ditado não tem mais como. Precisa ser o exemplo, literalmente, hoje, para que o seu time se motive a querer esse conhecimento, esse crescimento. Eu acredito muito nisso que você está falando. Eu gosto de chegar religiosamente antes das 8 no trabalho, sempre antes das 8 no trabalho. Eu tive discussões até no relacionamento. Por que você tem que estar todo dia lá? Não pode atrasar um dia, 15 minutos? Eu falei, não. Porque se eu não chegar no horário, eu não posso cobrar que as pessoas também cheguem no horário. Sim. Se eu não der um exemplo, como que as pessoas vão acreditar no que eu falo? E agora, a gente vive numa sociedade, a gente está aqui nessa grande cidade que é São Paulo, uma grande metrópole, que a gente tem diversos pormenores, diversos contratempos durante o dia, e a gente vai acumulando estresse durante o dia. Como
como lidar com o estresse sem deixar que isso afete o time? Como lidar com os nossos estresse diário, com a solidão da liderança, com as dificuldades, com os nossos desafios, com as nossas cobranças internas e externas, e sem equilibrar toda essa balança, todo esse peso, e não transferir isso para o time, Juliano? Todo esse Acho- termo que você... Eu acho que isso é uma grande curiosidade de quem vai assistir esse podcast, que ele quer olhar e falar, pô, essa eu quero ouvir. Como que eu vou equilibrar tudo isso e não vou deixar que meu time seja afetado por isso? Todo esse termo que você falou, né? Isso tudo se resume a um livro de uma amiga minha, Renata Zanuso, que é psicóloga e foi uma das mentoras na minha vida. Um livro que ela publicou recentemente que chama Liderança Saudável. Liderança saudável. Isso, Qual o nome da autora? Renata Zanuso. Renata Zanuso, Liderança Saudável. Depois eu vou buscar. Tá disponível também lá Tá nas disponível plataformas. e ela até deu um feedback, tá na contracapa do livro, ela dando feedback do livro, que me ajudou a escrever esse livro. Olha, E ela fala, muitas pessoas acham, tudo isso daí é a vida adulta. Bem-vindo à vida adulta. Cobrança vai ter, estresse vai ter, colaborador enchendo o saco todo dia pedindo alguma coisa para você vai ter, o estresse do cliente vai ter. E como lidar com tudo isso? Cada pessoa vai entender qual que é a sua válvula de escape. Tem pessoas que precisa fazer uma musculação para aliviar seu estresse. Outros têm que fazer crossfit. Outro tem que fazer boxe. Tem que fazer jiu-jitsu. Tem que fazer uma caminhada. Tem que viajar. Eu falo que existe hoje momentos para você ter esse refrigério da sua mente, do seu corpo. Muitas pessoas trabalham a semana inteira e não aproveitam o final de semana. eu acho que tem semana, Juliano, tem semana que é tanto estresse acumulado que se nós fizesse boxe, Popó se prepara. Acho que Popó ia apanhar, que era uma beleza pra mim. Né? Mas é Tem dia que a verdade. gente quer matar um, né? Mas a gente tem que gerenciar isso, e isso eu acho que é a Sim. grande coisa. Gerenciar essa emoção e não transferir isso Sim, pro e time. falar assim, que é o famoso, né? Inteligência emocional. Inteligência Falar assim, eu emocional. vou trabalhar numa inteligência emocional, nunca mais vou sentir. Pelo contrário, você vai sentir todas essas emoções. Mas o o líder sente? sente. Eu achei que quando virasse líder não sentia, ele tem emoções também. Ele não é homem de ferro, ele não é uma máquina que não Não é tem não? sentimento. Não, ele é um ser mas humano. às vezes não parece que as empresas e a sociedade tratam como se fosse? E por isso que a gente tem que conhecer o nosso eu e falar assim: o que eu tô sentindo hoje? Eu tô com raiva? Se eu estou com raiva, eu vou falar com o colaborador? Se eu tô com raiva, puto da vida, eu vou atender um telefonema de um cliente para me estressar com ele? Não é mais fácil eu recusar a ligação e falar assim, já eu falo com você? Vai dar uma caminhada pelo pátio, vai tomar uma água, um café, vai respirar. Costumo falar, respira 5 vezes aquela respiração profunda para oxigenar seu cérebro. Deixa ele respirar. Acalme seu coração, acalme aquele momento, porque se você está acumulando, é que nem eu falo no livro dessa questão do estresse. Hoje quem faz Boa. musculação, ele pratica todos os dias exercícios de braço na academia? Rapaz, você tá perguntando pra eu não sou muito especialista não, viu? Mas- Eu não sou, eu sou um que talvez nessa área eu ainda como líder esteja pecando, porque eu não sou. E aí eu até gostaria que você respondesse isso e desse dicas, por exemplo, para mim que não sou muito o fã da academia, que outros tipos de fuga eu poderia ter para aliviar o estresse? Sim, né? Hoje a questão do estresse, quando você coloca repetidamente o estresse, uma carga de estresse, por exemplo, no seu cérebro, né? O que vai acontecer? A pessoa que pratica musculação, ele não treina todos os dias braço, ele não treina todos os dias perna, ele não treina todos os dias costa, ele intercala essas atividades, esses exercícios. Você treinou o braço na segunda-feira, talvez ele vai treinar na quarta ou na quinta, de acordo com aquela atividade. Por que isso? Porque o seu músculo precisa de descanso para que ele cresça. Se você treinar todos os dias braço, ele não vai crescer e com certeza você vai se lesionar. Vai criar uma lesão naquilo.
Então você precisa desse descanso. E é isso com a nossa mente. Se você levou uma carga de estresse hoje de 8 horas diária, amanhã de novo de mais 8, amanhã, depois de amanhã, mais 8 horas de estresse, você vai chegar no momento, nós somos uma máquina, o nosso corpo é uma máquina. O coração pode parar, o seu cérebro pode parar, você pode ter um AVC, você pode ter um burnout. Hoje, o tanto que se fala de burnout, porque as pessoas não estão dando tempo para refrigerar o seu cérebro, cuidar de você. Posso te fazer uma provocação Pode. nesse tema ainda? Mas existe um receio de líderes de comunicarem essas dores à sua liderança superior por medo de parecer fraco. O que você diria para esses líderes? A sociedade, né, a gente vive numa sociedade que Entendeu o cerne da pergunta, sim, né? ensina a gente que não pode chorar. Se você chorar, se você apanhar na escola, bate. Por que você não bateu? Olha o que a gente é ensinado e a gente vai carregando isso para a vida. Traz tudo isso para a vida. E a gente chega no momento que talvez mostrar uma fragilidade é um erro. Se eu falar que eu estou passando por este momento, que eu estou estressado, o meu líder vai ver de forma errada e vai acabar me demitindo. Pelo contrário, ele vai ver que você conhece de você mesmo, você tem uma inteligência emocional, porque você percebeu o seu nível de estresse, e ele pode te ajudar a como aliviar isso. Então, a fragilidade, mostrar uma fragilidade, não é um erro, é uma virtude. René Brenne fala muito bem em uma palestra que ela fez sobre essa questão de fragilidade. Nós todos somos frágeis. Temos os nossos percalços, os nossos erros, os nossos momentos. E entender isso e ter a liderança junto com você para que você melhore e busque esse conhecimento vai dar todo o suporte. Porque o líder ele precisa estar sadio para cuidar do seu time. Pois se ele não tiver sadio, o seu time com certeza também não vai estar. E não adianta você passar dias ali, acabar com a sua saúde, porque naquele momento que você faltar, com certeza a empresa vai precisar repor outra pessoa no seu lugar. Então, cuide da sua saúde física, da sua saúde mental, para que você traga pessoas para o seu time para entregar resultado. Tenha pessoas para entregar resultado. E como você vai entender? Hoje existem várias formas de você ter esse alívio do estresse. Né? Hoje eu pratico CrossFit. Eu já fiz musculação, mas não gostei. Eu fui para o CrossFit e é uma atividade que eu gostei, que me adaptei a ela. É dinâmico, é divertido, tem os horários, é uma família ali, você conversa, você dá risada. A gente costuma brincar. A gente paga para morrer, porque o treino de CrossFit tem dia que você sai que você fala, meu Deus, um caminhão passou por cima de mim. Mas é uma forma de eu aliviar o meu estresse, de diminuir meu estresse. E muitas pessoas não buscam isso. Às vezes ela passa o dia inteiro trabalhando ali com aquela carga de estresse, vai para casa, desconta na esposa, desconta nos filhos, ou então no trânsito, aí passa, que nem você falou, aqui em São Paulo, que é uma loucura. Você passa às vezes uma carga de trabalho no estresse para ir para casa, 1 hora, 2 horas de trânsito estressado, e aí você chega em casa morto. Aí seu filho tá com saudade de você, quer brincar e você dá um esporro. Como que você acha que vai crescer essa pessoa? Como que vai ser a mente dela lá no futuro? Então a gente precisa sim aliviar esse estresse. Né? Tem pessoas que falam da questão da meditação. Parar 5 minutos, desligar de tudo, desligar do mundo e só respirar, só se concentrar na sua respiração. Mas eu não consigo. Tenta. Não é fácil. É tentativas. A gente precisa doutrinar o nosso cérebro, o nosso inconsciente para este momento. E isso vai nos ajudar. Caminhar, respirar, ter conversas sadias com pessoas que vai te ajudar. Né? Eu acho que tudo isso ajuda você a ter uma consciência do seu eu, daquele momento parar para respirar, para não deixar o estresse cuidar de você. Porque se você não cuidar, o estresse vai te levar a ter algum problema de saúde.
Vai ser um burnout, vai ser um AVC, vai ser um infarto, vai ser um derrame, vai ser um colesterol, um diabetes. Então, cuide de você para que você consiga cuidar do seu time também. Muito bem. Quando vocês vêm aí de casa, quando você vê eu aqui assim na entrevista, vocês já viram algumas? É porque eu tô aprendendo muito. Eu tô aprendendo muito. Quando eu fico assim, é que eu tô prestando muito atenção e aprendendo muito. Quem é de casa aí já sabe, que já viu. Nós estamos aqui no 18º episódio já do Ó, podcast. 18º episódio já. Então, quando eu tô assim, é porque eu tô aprendendo muito e tá muito conectando o que tá sendo falado aqui comigo. E pelo que eu entendi, a comunicação é a base. sim, Você colocar para fora de alguma maneira. E comunicar não é só com palavras, é comunicar com o ambiente, com aquilo que seu corpo está sentindo, uhum, é descarregar aquilo que está de acumulado de estresse uhum, para que você não acabe se comunicando de maneira agressiva sim, com as pessoas que você ama. É isso? sim. A comunicação é um pilar muito importante, né? Eu acho que nem não só da liderança, só do papel do líder, mas da sociedade, né? O quanto de coisas que às vezes a gente ouve uma reclamação pelo fato de uma reclamação, né? Às vezes você como cliente, eu quero comprar um produto X, manda uma mensagem lá para aquele vendedor e ele demora 1 dia, 2 dias para te responder. Você vai ficar contente com aquela comunicação? Aí passou a falar assim, aí o vendedor responde: olha, o produto X está por tanto. Você vai responder: não, obrigado, já comprei. Ah, mas como assim? Você me deixou de lá? Você entende o que foi ali? Uma falta de comunicação. A comunicação é o que mata muito hoje as relações, né? Às vezes você chega em casa, tem um... Eu assisti um curso do professor Marshall Goldschmidt e ele fala dessa questão, né? Às vezes você fala assim: ah, o meu liderado não faz o que eu quero. O meu liderado não serve mais. Você já sentou com seu liderado e falou: o que que eu, como líder, preciso fazer para se tornar um líder melhor na sua vida? Eu tenho até uma pergunta com isso, se você tiver algum. Aham, Você já teve um exemplo desse de escuta ativa, em que uhum. você escutou ativamente, que transformou uma situação difícil? Sim, Sim, sim. Ó, uma vez um colaborador chegou na minha sala falando assim: Juliano, eu vou quebrar fulano no pau aqui. O que ele falou pra mim, eu vou arregaçar ele aqui dentro. Eu não tô nem aí se eu vou ser demitido por justa causa. Falei: calma, respira, fica aqui, vamos respirar, conversa. Beleza. Fui lá, chamei o outro colaborador e falei: o que aconteceu? Que o fulano veio aqui na minha sala, disse que você falou de forma agressiva com ele. Eu tava estressado mesmo ali, acabei sendo grosso com ele, né? Perdi a cabeça. Falei: então tá. Você entendeu o ponto que você, por de forma, não respirou, porque às vezes a forma como você fala volta. E o líder precisa muitas das vezes respirar, porque se ele for no calor da emoção, sai embate, sai briga. Então ele falou: não, percebi. Falei: posso chamar o outro aqui? A gente conversa nós três aqui na sala? Não, ok. Fui lá, chamei outro, conversamos nós três ali. Eles se entenderam, amenizou, não teve mais problema e a relação mudou dos dois dali pra frente. E se talvez eu não tivesse escutado aquele colaborador e falasse assim: velho, vai trabalhar, e vai cuidar do seu problema lá, eu não tô nem aí. pode O ser que 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 tinha tinha acontecido? duas demissões, talvez, no mesmo dia. Ou talvez três, Talvez porque três. eu também tava compactuando com aquilo, não tinha sido líder daquela situação. Muito bem, muito bom esse exemplo aí. E nesse exemplo você deu um feedback para o outro colaborador Aham, sem gerar resistência. sim, Deu um feedback em que ele entendeu o feedback e não teve resistência. E sim. muitas vezes a gente tem diversas resistências dos Uhum, colaboradores aos feedbacks, porque é um termo que a gente usa no mercado. Já tá armado já. aham. Já tá armado já. Como dar feedbacks sem gerar resistência? Igual É, você fez nesse exemplo. eu costumo falar, né? Quando a gente vai em feedback por situações, né? Você traz a situação, na situação X do dia tal. Traz fatos, porque contra dados e fatos não há argumentos. Agora tem líder que chama um colaborador na sala e fala assim: ô fulano, mas você precisa mudar o comportamento X porque eu não estou gostando disso. Mas você não traz um fato. Você está buscando na sua cabeça situações imaginárias
Você acha que aquele colaborador vai assimilar aquele resultado? Vai assimilar aquele feedback? Não, mas quando você começa a trazer fatos e dados, ele começa a olhar e falar assim: ele tá me olhando mesmo, ele tá percebendo. Então ele começa a buscar. Mas se mesmo diante desse fato de você estar falando, trazendo fatos, ele errou uma vez, errou 2 vezes, errou 3 vezes, errou 4 vezes, entenda, é porque ele tem talvez uma dislexia, não consegue assimilar aquilo ali, ou ele está querendo literalmente estar armado e não quer mudar. Tá com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Nasci assim, cresci assim, Sim, vou morrer assim. Você, como líder, precisa tomar uma atitude. Talvez você precise tomar uma decisão de um desligamento. Ah, mas esse colaborador aqui está me entregando X. Mas a que custo? Talvez aquele colaborador está entregando uma ótima performance de números, mas o que ele está deixando na sua equipe? Talvez ele está adoecendo os seus outros liderados. Ele está criando caos na sua equipe. E aí, até me permita uma pergunta nesse meio termo. Durante o programa você usou o termo conversas difíceis. Uhum. Você usou o termo conversas difíceis. E conversar com esse colaborador que entrega o número, mas ao mesmo tempo afeta emocionalmente a equipe, me parece uma dessas conversas difíceis. O que são essas conversas difíceis e como tê-las? Eu costumo falar que as conversas difíceis são aqueles feedbacks de melhoria, de oportunidade, de mudança de rota. Quando a gente coloca um caminho no Waze que a gente erra, o que o Waze fala? Mudança, recalculando a rota. E a gente tem, quando líder, a gente tem essa oportunidade de recalcular a rota do nosso liderado. Mas como? Com essas conversas de feedback. O feedback de melhoria, ele nunca vai ser um momento de alegria, porque você vai estar trazendo para aquele liderado um ponto que ele acha que está certo, que ele fez certo e você precisa corrigir. Só que tem líderes que só falam, você errou nisso daqui. Ele não dá uma sugestão. Hoje eu trabalho com o método SCI, situação, comportamento, impacto. Eu tenho uma situação X, qual foi o comportamento que ele adaptou para aquela situação e qual foi o impacto que ele ocasionou com aquele comportamento. Me permita uma parte, esse método é seu? Você que criou, que eu ainda não conheço. Não, o mercado hoje, os psicanalistas usam muito essa questão. SCI, repete novamente, é situação, comportamento e impacto. Muito bem, desconhecia. E eu adaptei mais uma do professor Marshall, que é o Feed Forward. O que vem a ser o Feed Forward? É uma sugestão, porque como a gente falou, é mudança de rota. Você trouxe a situação, trouxe o comportamento, trouxe o impacto. Qual que seria a sugestão que você, como líder, vai mostrar para ele que aquela situação pode ser vivenciada de uma forma diferente se ele usar um comportamento diferente? Porque esses feedbacks de melhoria, ele é uma ótima ferramenta para você ir moldando comportamentos. Pode ser que com isso você transforme aquele líder em um liderado, aquele liderado em um líder. E você precisa dessa ferramenta. Assim também você pode ter de parabéns, um positivo, né, que a situação que ele fez foi um comportamento exemplar que gerou um impacto muito positivo. E qual que é a sugestão? Que ele perpetue com isso. Que talvez ele passe para os colegas, contribua com os colegas, ensine esse comportamento dele para que as pessoas também entendam. Né? Então, isso é muito importante para que você traga esse colaborador a se desenvolver. E às vezes, quando você fala muitas vezes com esse colaborador uma mesma situação, talvez você precisa ter um desligamento. Ou então uma advertência. Às vezes um colaborador fez uma atividade ali que cabe sim uma advertência. E você precisa chamar ele na sala e ter uma comunicação clara e assertiva e transparente. E você precisa entender que a outra pessoa que está recebendo essa mensagem é um ser humano. Então ele precisa de respeito e de zelo. Seja coerente e transparente com a frase. Ah, mas eu já dei 3 advertências, já falei vários feedbacks, fiz um programa de desenvolvimento com ele e não melhorou. Então chegou a hora de você, como líder, pedir o desligamento daquele colaborador. E naquele momento, o colaborador não pode ser pego de surpresa. Ah, mas eu não sabia que eu ia ser demitido.
Se você está fazendo feedbacks com ele, está dando advertências, está tendo essas comunicações, com certeza ele já espera pelo seu desligamento. Não vai ser uma surpresa. Não vai ser uma surpresa. Não vai ser uma surpresa para ele. Ô, Juliano, esse livro, todo o que a gente falou aqui, parece não, tenho certeza, que atende uma dor muito clara do mercado. É uma dor que existe, e aliás, até o título é muito interessante, Virei Líder, e agora? Porque a gente, muitas das vezes, eu vejo nas empresas as pessoas sendo jogadas como líderes, mas e agora? E aí? E aí? Quem vai dar o suporte? Quem vai me suporte? ensinar? Você já pensou em transformar isso daí, esse livro, em um curso? Ou um workshop, não sei? Lancei o curso agora também, já tá na plataforma. Ah, já tem curso já? Já tem o curso também, Virei Líder agora, que traga um pouco mais essa vivência, trago ferramentas, tá cheio de conteúdo, de material de apoio, que você pode estar usando no dia a dia da sua liderança. Onde o pessoal pode encontrar esse livro, esse curso agora, o curso? O curso também no próprio Instagram do perfil, né, vireilíder.eagora. Lá tem os links, tem o link que joga você direto para o curso. Aproveite que você adquirindo o curso, você ganha 2 brindes exclusivos, que de bônus você leva o livro e leva mais um brinde surpresa, que se você adquirir o curso, você vai chegar um brinde exclusivo na sua casa, que nem outra pessoa vai conseguir ter esse brinde. Muito bem, para quem é recomendado esse curso aí? Esse curso é recomendado para qualquer indivíduo que aspire a ser líder? É recomendado para a empresa? Se a empresa quiser contratar o Juliano também para dar um workshop lá também, já tá isso aí no mercado? Já está no mercado, já fiz também. Tem um parceiro meu que é de uma transportadora também, que falou, Juliano, você quer fazer um workshop com o meu time aqui, que eu estou precisando despertar neles essa questão do feedback, né, com motoristas e tal, essas conversas difíceis. Fui lá, fiz o workshop, o pessoal gostou, a avaliação foi positiva, né, isso é muito legal, porque e o curso não é só para líder, né, tem pessoas que falam assim, eu não vou comprar esse curso não vou comprar esse livro porque eu não vou ser líder. Eu já tenho 10 anos de liderança, como eu falei lá atrás. O líder precisa todos os dias de conhecimento. Eu recebi um feedback de uma pessoa que já é líder há mais de 15 anos. E ela falou assim, você acredita que eu nunca tinha parado para pensar o quanto é importante eu ouvir o meu liderado? Fazer feedback positivo com o meu liderado? É uma coisa boba, mas está no papel do líder. E ele, há mais de 15 anos, não tinha tido essa noção. Nunca, você vê como você falou, né? Muitas pessoas são jogadas na função de liderado, de líder. E as empresas não se preocupam com isso. É um curso de feedback, né? Hoje a gente vê no mercado que tem muito curso de oratória. E o curso de escutatória? Cadê esse curso? A gente precisa escutar mais e falar menos. E o papel do líder é esse. Escutar mais o seu time, escutar as dores da sua equipe, o que está impactando, o que está atrapalhando o resultado para que você melhore. Né? E o Virei Líder agora, as pessoas acham que é porque eu não lidero pessoas. Mas sabe qual que é a pessoa principal que você precisa liderar na sua vida? Eu mesmo. Se você não estiver liderando a sua vida, cuidando de você, do seu desenvolvimento intelecto, da sua saúde mental, da sua saúde física, como que você vai liderar outras pessoas? E aliás, e pior, a gente vai acabar sangrando em quem não feriu a gente, muitas das vezes. Sim. Vamos acabar sangrando em quem não nos feriu. Porque a gente acumulou, e talvez desconte em casa, talvez desconte no relacionamento. Sim. E a pessoa nem sabe por que a gente tá teve apanhando ali, fala assim, tô apanhando. Exato. E por quê? Tô apanhando e por quê? Muito bem, muito bem. E como motivar, Juliano? Como motivar uma sociedade tão diversa, um grupo tão diversos de pessoas? Porque cada um tem a sua necessidade, o seu porquê diferente. Descobrir o porquê é através da escutatória? Através da escutatória e entender. Eu acho que todo mundo que passa nessa terra tem uma missão, tem um propósito, né? E você deixa legados. Quando a gente é enterrado, por exemplo, não tem caixinhas no caixão ali para levar casa,
carros, joias, mas a gente deixa um legado. As pessoas são lembradas pelo o impacto que ela gerou na vida das pessoas, né? Com todo esse projeto do livro, de curso, de mentoria, se uma pessoa só tiver uma vida mudada por tudo isso que eu estou entregando, para mim já é de grande valia, porque eu consegui transformar a vida de uma pessoa. Então, o que que as pessoas hoje estão fazendo? Você que está nos ouvindo, o que que você tem feito para deixar um legado na vida das pessoas? O que que você está transformando na vida das pessoas? Ou você só está trazendo mais confusão? Você literalmente só está passando por essa vida. Deixe o seu legado, pois você vai ser lembrado pelas suas obras e pelos seus resultados e pela transformação que você deixou na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. E aí, a gente está caminhando para o final aqui desse programa que está excelente aqui. Excelente o programa, excelente o conteúdo. Qual é o legado que o Juliano quer deixar com esse livro? Hoje eu quero deixar um legado de transformação na vida das pessoas, de mostrar para as pessoas que é possível. Você que acha que está sozinho, você acha que não pode errar, que você não pode sentir sentimentos, que você tem que ser homem de ferro. Esse conteúdo é para você, porque sim, eu tenho medo, eu tenho frustrações, eu tenho ansiedade, eu tenho desilusões, eu tenho muitos erros, mas eu estou aprendendo que dia após dia eu posso corrigir a minha rota. Eu tenho que entender que eu vou sofrer, que eu vou ter ansiedade, mas eu não vou deixar que esse sentimento seja o rei da minha vida. E o meu grande propósito hoje é transformar pessoas, transformar líderes em líderes exemplares, líderes que vão entregar mais resultado para o seu time, líderes que gostem de pessoas. Hoje eu falo, eu gosto e amo cuidar de pessoas, pois são pessoas que acalentam o nosso eu, que trazem o nosso resultado. Sem pessoas não existe líder. Se o líder não gostar de pessoas, ele não vai conseguir ter resultado com o seu time, com a sua empresa. Muito bem, ó. Vocês percebem que quando eu falo menos é porque o convidado é muito bom e tem muito conteúdo. Você aí de casa já sabe isso. E aí, Juliano, eu queria te propor, pra gente encerrar, eu queria te propor uma viagem no tempo. Uhum. Queria te propor uma viagem no tempo. Queria que você voltasse lá no início, quando você começou sua trajetória profissional. Lá no início. E com tudo que você viveu, todas as desilusões, as transformações, os desafios superados, os aprendizados. E olhasse para hoje. O Juliano que está aqui hoje, no dia 18/10/2025, às 11h23, em São Paulo, no Estúdio Otimize. Como você se sente hoje? Olha, olhar para tudo isso lá para trás é ver que é possível. Se você sonha, se você pensou em realizar um projeto na sua vida, vá em busca, vá à luta, porque é possível. Como eu, estudante de escola pública a vida inteira, numa cidadezinha do interior, consegui conhecer vários estados desse Brasil, chegar a escrever um livro que já está correndo para fora do Brasil, lançar esse curso, trabalhar hoje numa grande multinacional. Recebi em menos de 2 meses uma proposta para ir para fora do Brasil. E naquele momento eu recusei para continuar um projeto que eu tenho aqui no Brasil. Mas isso é possível porque eu não deixei o medo me parar, eu não deixei a inteligência emocional me parar, porque eu fui à luta. Errei muito, caí muito. Cada tombo que eu levei, cada dificuldade que eu passei nessa vida, mas eu não deixei que nada parasse o que eu tinha de propósito para minha vida, o que eu queria de resultado para minha vida. Então, se você também busca, tem sonhos, não deixa que ninguém destrua o teu sonho, o seu desejo. Vá para frente e não tenha medo, que com certeza, se você sonhou, você consegue realizar esse sonho na sua vida. Muito bem, muito bem. Eu gostaria, para que você encerrasse, que
que você deixasse a sua mensagem aí para quem está em casa, a sua mensagem aí para os liderados que querem virar líder, para as pessoas que irão assistir esse podcast. Mandar seu abraço. Um abraço aí pro pessoal da Codema também, que é onde o Juliano é gerente e permite estar aqui também. Um abraço a todos aí também. Eu gostaria que você deixasse sua mensagem para a gente estar encerrando aqui o podcast e dizer muito obrigado por ter aceitado vir. Muito obrigado por estar aqui participando. É de muita valia, viu, o conteúdo, de muita valia o conteúdo do Juliano. Muito bom o conteúdo do livro. Eu falo porque eu também sou líder e são dores que eu também enxergo. Então eu acho que esse livro vem preencher uma lacuna no mercado, uma lacuna e que vai ajudar muita gente a deslanchar e a destravar a sua carreira. Eu costumo falar, né, tá na capa do livro, uma frase ali de amarelo: investimento de alto retorno, você. Quando você entender que você é o grande ator, o protagonista da sua carreira, da sua vida, e você busca esse conhecimento, esse investimento em você mesmo. Muitas pessoas procuram investimento em terceirização. Aí é numa casa, é num carro, mas enquanto a você, se você fizer investimento em você, a chance disso dar certo é muito grande. E se isso acontecer, o resultado que vai vir, porque você não está em busca do financeiro, mas o financeiro é consequência. Você só vai crescer, galgar cargos maiores, projetos maiores na sua vida, enquanto você entender que você precisa investir em você e buscar conhecimento, buscar se conhecer. Uma ferramenta que eu não tive tempo de falar, a terapia. É uma ótima ferramenta para você buscar o seu autoconhecimento, o seu autodesenvolvimento. Isso te ajuda muito. Hoje eu faço há quase 5 anos e é uma ótima ferramenta que tem me ajudado a destravar muitas coisas da minha vida para chegar neste momento que eu chego hoje. Então, para você, que eu digo é: acredite em você, pois eu já acreditei em você, que você já deu certo. Aê, muito bem, muito bem. E aí, para encerrar, eu sempre encerro com a frase do nosso eterno Guimarães Rosa: é junto dos bons que a gente fica melhor. E aqui eu tava junto do bom hoje. Muito obrigado, Juliano. Boa noite, pessoal de casa. Obrigado, Zé. Tchau, Muito tchau. obrigado pelo convite aí. Gratidão a você e que seu projeto deslanche cada vez mais aí e que traga pessoas que entreguem conteúdo, entreguem conhecimento para o seu público aí. Muito bem. Boa noite, pessoal.